Ó, essa imagem pra gente, ela é muito legal. Vocês estão vendo, objeto voador apavora Ubintuba. Se eu não me engano, essa matéria é de outubro, início de outubro. Outubro de 77. Ubintuba, o que acontece? O Pará, ditadura militar, por questões estratégicas, decidiu povoar a Amazônia, né? Questões. E aí você tinha essas pessoas que viviam bem à margem da sociedade, em regiões que não tinham estradas, elas se locomoviam todas por rio, e que criavam comunidades muito pequenas e isoladas. Ubintuba é uma vila que tinha mais ou menos umas 110 famílias. É o que diz uma dessas reportagens. Eu tive lá. E essa primeira foto aí, essa foto de cima, você vê que tem 2 senhoras e tem 6 crianças. 2 dessas crianças eu entrevistei. Que legal. Caramba. 2 dessas crianças, a gente vai chegar na foto delas daqui a pouco. A senhora já não tá morta. Essa senhora, essa do meio aqui, não, já morreram, infelizmente. Faleceu a dona Almada Costa, Beatriz, faleceu 1 ano antes de eu chegar no Pará. Caramba. Infelizmente. Né? E sabe como é que, pra vocês verem, Andrei, mas eles querem vender a história para ganhar dinheiro. Sabe quando eles relembraram essa história, quando saiu Linha Direta Mistério da Operação Prato nos anos 2000? Lembro. Eles viram essa parada e falavam, mano, isso aqui, foi a gente. Essa foto aí da senhora do meio é a Beatriz Almada Costa. Ela foi a única pessoa que foi atacada 4 vezes. Caramba! E aí eu conversei com os 2 filhos dela, né? A Anselma. Esses são os que estavam jantando, né? Não, os que estavam jantando esse de baixo. Ah, tá, estavam jantando de baixo. Tá. Eles foram atacados 4 vezes, toda essa criançada viu. Tô até encenando ali, parece, né? Tô até encenando ali, parece. Esse de baixo é muito interessante. Seu Miguel Arcanjo, Dona Teófila à direita, e vocês veem essa pequena figura à esquerda, aquela pequenininha, ela sofre de nanismo. Eu conversei com ela. Ela foi uma pessoa que a aeronáutica não conversou. Então ela é bem inédito mesmo. Todas as pessoas, infelizmente, já faleceram, né? E essa do jantar mostra como esse ataque era violento. O que a testemunha testemunhou é que eles estavam jantando, essa luz aparece na janela, foca nos 3, eles se paralisam. O Miguel é o mais afetado, diz que ele segura a mesa assim com garra assim durante o ataque e ele desmaia depois de serem atacados. A dona Benedita, essa da esquerda, ela fica com o braço amortecido. E é muito engraçado que a gente entrevista ela e ela fala, não, porque aí a gente pegou o alho e a gente passou o alhozinho no braço. Tipo, era o que podia ser feito na época, saca? São pessoas simples, né? Muito simples, muito simples. Isso aí que você falou do lance de olhar no olho, eu já fui ufólogo, né? Sou ex-ufólogo. Converti, tô brincando. Hoje a gente vai converter ele, gente. Vai me reconverter. Não, e esse lance aí de você, que eu sou totalmente cético e tal, mas quando você conversa com a pessoa e ela tá te falando, cara, você fala, cara, por que essa pessoa vai mentir para mim, cara? Sim. O que ela ganha com isso? Nada. Ela tá lá, cara, tipo, semi-analfabeta ou analfabeta, vivendo num lugar que não tem nada, não tem nem estrada, não tem nada. Por que ela vai fazer isso, né? Se a pessoa quisesse ganhar dinheiro, cara, contava essa história pra qualquer outra pessoa. Então Eu até falo no podcast. Às vezes, por exemplo, a gente quer racionalizar, às vezes, uma mentira, por exemplo. Eu acredito, tem gente que às vezes nem precisa de motivo pra contar uma mentira. Às vezes a pessoa é mitomaníaca. É possível. A questão é, o relato era parecido com todas as pessoas. O relato era sempre o mesmo. Isso é interessante. Mudava, tinha umas pequenas variações, a gente daqui a pouco vai falar dos seres, mas é isso. Tem um delegado também, ali atrás, se eu não me engano, o Benjamin Amaral Amin. E todo mundo ali era meio da mesma família, assim, porque era a galera que se conhecia ali, casa com primo. Porque, na verdade, isso aí não chegava nem a ser muitas cidades, né? Eram vilarejos, assim, né? Não tinha nada, mano. E eram pessoas que, tipo, o teu vizinho morava a 200 metros, era longe, assim. Porque a galera ia pra plantar, pra ter uma terra, um pedaço de terra, né? Nunca teve reforma agrária no Brasil, então a galera fazia de uma maneira do tipo, eu quero no mínimo ter um lugarzinho pra eu plantar minha coisinha, ter agricultura familiar, etc. Não, e aqui no jornal tá engraçado, ó. Dona Maria Luísa, deve ser Luísa, né, cara? Errou? Dona Maria Luísa pede e suplica que o governador olhe para o problema e tome providências. Sim. Não tem guardas lá suficiente. É pouca gente. Como você vai fazer uma coisa qualquer? Imagine se chega aqui em Belém. Vai ser o nosso fim. Vai ser o fim do mundo se chegar aqui. Por isso o governador precisa tomar uma providência. Olha que demais. Mano, olha a urgência dessa galera, mano. E era um negócio que, assim, os relatos aí são assustadores. Da galera escutar a outra casa sendo atacada.
É um negócio Os os gritos, as paradas, via as luzes indo embora. Porque a luz era muito rápida. A luz vinha, te atacava e ia embora. Então realmente é um agressor fantasma. Só que os ataques foram tantos que, mesmo sendo tão rápido, as pessoas testemunhavam as luzes, escutavam os gritos, os ataques. É uma coisa muito estranha. Era sempre à noite? Era sempre à noite. Não tinha ataque de dia? Não tinha ataque durante o dia. Se eu não me engano, tem um ataque relatado durante o dia, que se eu não me engano é 3 horas da tarde, mas é um relato meio obscuro, assim, e a gente não vê outros parecidos, assim. Dava 6 horas da tarde e essas paradas apareciam. Iam até as 5 da manhã. Porque eu faço essa pergunta, porque eles falam muito de luzes, né? Sim. Mas como tá à noite, você não consegue talvez ver o corpo disso, Sim. né? Você vê a luz, porque ele deve ter aquela luz mesmo para orientar o sei lá o que é, mas você não vê o corpo, não sabe, né, o resto Isso dele. é uma coisa muito interessante, porque quando eu conversei com essa galera, eles não acreditavam em disco voador. Eles nem sabiam o que era isso. Eles eu imagino, né? É isso que eu ia falar. Eles falavam que Em era um anjo. forno. Ah, forno. E aí eu ficava, mano, forno? Eu tô pensando no tô quadradinho, ligado, né? tô No ligado. forno quadradinho. Só que o que acontece? O forno pra eles é o forno de fazer farinha. Que era? Ele tem uma estrutura de alvenaria que ela é circular e em cima, sabe aqueles wok coreano pra fazer yakisoba? Chinês pra fazer yakisoba? Era aquilo em cima. Então era um prato gigante. E era um prato embaixo e um prato em cima. Então eles falavam, o forno, o aparelho. Eles não falavam de escovador, nave, essas coisas. Interessante isso, hein? É muito interessante. Pô, mano, cada um dava, através da sua realidade, explicações sobre o que era aquilo. E na Se você época, cruzar, tinha uma semelhança. eles achavam que eram japoneses. Eles não achavam que era alienígena. Porque o que acontece? A gente está saindo aí da Segunda Guerra Mundial já tinha bastante tempo, mas ainda ficava um pouco daquele estigma. E o Pará foi uma região que recebeu muitos japoneses. Tem uma colônia japonesa fortíssima no Pará. Eles começavam a ganhar dinheiro porque sabiam plantar, e aí começavam a plantar o tal do açaí, né? Tempero, acho que pimenta do reino foi a primeira. Era caríssimo pimenta do reino, a galera começou a ganhar dinheiro. E, mano, essa galera toda trabalhava para os japoneses, às vezes falava, mano, isso aqui é... E o que estava acontecendo no Japão? Era aquela época que o Japão estava bombando tecnologicamente. Então era referência das pessoas, mano, só pode ser japonês. Para fazer experimento, tá roubando sangue. E esse lance de roubar sangue, de sugar o sangue, é porque é aquela velha história. Se a pessoa tem uma fraqueza e fica com uma queimadura, sentia muitas vezes uma picada, a pessoa acreditava que o sangue dela estava sendo sugado. Então ela juntava tudo. Não quer dizer que seja. Mas era como elas interpretavam essa questão toda. Então, para você ver que não dá nem para você apelar pro... o ufólogo foi lá e contaminou a parada. Porque o relato encaixa em tudo que a gente conhece, mas não é o mesmo discurso. É outra parada. Isso é muito, muito interessante. Interessante demais. Pode ir pro 2? Pra imagem número 2? Imprensa 2, né? É, imprensa 2. Tem acho que 7 de imprensa. Esse aí é o desenho que o José Wildoni fez da direção que as luzes fizeram. José Wildoni era o prefeito, Era né? o prefeito. E aí ele desenha... Isso aí, se eu não me engano, dia 20 de outubro foi o dia que os militares chegaram. Ou seja, isso aconteceu dia 19. 19 é noticiado dia 20 e o José Wildoni fez o desenho da trajetória que as luzes que eles viram fez. Olha embaixo. O Ubuntuba pode ser abandonada. Olha o clima que Caramba, cara. Tava caótico, né? Rosita foi através do relato dela que ficou conhecido o fenômeno como chupa-chupa. Ela que deu o nome? Não é ela que deu o nome, mas o jornal que retrata ela dá esse nome, porque o segundo jornal fala que na região as pessoas já começaram a chamar de chupa-chupa ou chupa. Entendi. Que dava essa... assim, pode rir, galera. É meio ridículo mesmo de falar de chupa-chupa. Mas assume essa Mas é coisa que a meio gente tem que folclórica, colocar... né? Mas, sim, cara, eu, pra falar a verdade, eu nem acho ridículo não, cara. Porque, essa galera simples pra caramba lá no meio, o negócio vem e te suga, é o quê? Tá te chupando mesmo, né? Sim. É isso mesmo. Uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte, esse pessoal, eles não têm o conhecimento de tecnologia, de nada disso, o pessoal lá que eu falo, as testemunhas, né? Mas eles têm um conhecimento de lendas da região. Algum deles chegou a... Porque eu sei que no Maranhão, lá no seu episódio, o pessoal lá fala que era o Cavalacanga, né? Cavalacanga, né? Que era a cabeça de uma pessoa amaldiçoada, uma bola de fogo que te mordia e aí você virava a nova Cavalacanga. E aí sua cabeça saía durante a noite. Que era uma lenda daquela região. Aqui você chegou a ouvir alguma coisa assim? Das pessoas que eu entrevistei, as pessoas tinham plena noção de que aquilo não é folclórico. Eles falavam, não, eu sei o que é. Matinta Pereira, por exemplo. Boitatá, essas coisas. Mano, não é essa parada. Fogo fato. Mano, eles falavam, fogo fato. Foi uma você coisa acha que que eles legada, são né? ignorantes? Não, sabe o que é fogo fato? Não. Você tá, às vezes tá na mata, tá caçando à noite, você vê o fogo fato passando, matéria orgânica.
As pessoas sabem. E é uma coisa breve, né? O É, fogo, uma coisa então, breve. um- Até tem a capacidade de perseguir, porque se você sai correndo, cria aquele vácuo, o fogo vai junto, né? Vai junto. Mas não era isso. As pessoas chamavam de aparelho. Pra elas era tecnológico. Então tinha um som, de repente. Tinha um som. O som, quando eu conversei com o seu Sebastião, um dos garotos da foto, ele falava. E aí foi legal, porque o garoto. Bem Bacurau. Ali o sobrinho dele, netinho dele, tinha um dronezinho, ele tava brincando com o dronezinho na hora da entrevista. E aí a gente tava conversando e ele falava, ó, lembrava isso aqui. Lembrava um barulho de um drone. Caramba! E aí eu fiquei, mano, essa porra é estrangeira. Que doce. Eu já fiquei Se assim. eu ouço isso, eu já me arrepio inteiro. Eu já fico assim, mano, porque não Por era isso que eu larguei a ufologia. O não pessoal era não sabe, mas eu larguei por isso. Você fica com medo, cara. Mano, Sério? mas se tu cair, tu fica paranoico mesmo. Se tu tem uns buracos aí que tu fica paranoico mesmo. Mas aí isso é interessante, que eles falam que não era um barulho alto. Eles citavam como se fosse... Às vezes não tinha barulho. Algumas pessoas falam, não escutei barulho. Outras pessoas falam, cara, tinha um barulho, mas era um barulho, eles comparam com um motor de geladeira. Aquela coisa meio... Só aquele um zumbidinho, assim. né? Zoado de abelha. Aquela coisa bem... bzzz. Que doido. É muito, muito, muito doido. Pode colocar o próximo da imprensa. E... Assim, aqui é uma bruxa, mas por conta do relato que ela dava e as pessoas desacreditavam? As pessoas... O que acontece? E isso é legal, porque, tipo assim, se você imaginar que é uma espécie de histeria coletiva, você pode imaginar que os relatos vai para todos os lados e vai se modificando. E no jornal, ele fala, será que é bruxa? Tem pessoas que aí entrevistava padre, falava, é o fim do mundo. Entrevistava pastor, não, são os pecados das outras. Então, tipo assim, existem muitas histórias. Só que, estranhamente, essas histórias não pegavam. Tipo, bruxa é a única coisa que você vai ouvir falar. Porque as pessoas falam, às vezes é magia negra, alguma coisa, tem até em desuso, né? Entendi. Mas o jornal, tipo, vendia todas as histórias, mas o relato se mantinha... Nossa, isso aqui é muito o que está acontecendo hoje. Os relatos que as pessoas falam desses drones, né, que eles tentam atirar e a arma para de funcionar, o relógio fica parado. Esse cara aqui é incrível. Esse é o Manuel Coronha. Com todo respeito, já faleceu, mas... Imagina aquele cabra mais jagunção, aquele cara que andava na cidade armado... O cara embrutecido pela realidade dele. Tu vê que é um cara que, enfim... O relato dele é muito interessante. Ele é um dos relatos que vê seres. Vê esse objeto, ele chama de uma espécie de... Esse desenho aí, né? Esse desenho é baseado no relato dele. É um relato dele baseado, os jornalistas que fizeram. doido. E ele diz que vê duas pessoas, um casal, que ficam com um chapéu de cowboy, aí não tá nem retratado dessa forma, com um chapéu de cowboy, rindo dele enquanto atiram nele. Ele acorda de madrugada, vê a luz, pega a carabina pra ver o que é, vê o objeto, vê as pessoas, mira pra atirar, não consegue apertar o gatilho. Tá tipo paralisado. Ele fica paralisado. Ele fica paralisado, ataque. E o próprio Holanda falou, ele ficou 15 dias com mobilidade, debilitado de mobilidade. Caramba! E aí o que acontece? Ele foi levado pro primeiro comar pra tirar essa história dele. Sabe aquela cena bem luz na cara? Bem Você FBI. Você vai falar que essa porra não... Policial que não bom, veio policial mal. ser. Isso não é ser. Não, ele fala, é ser. É ser. É ser. O Carlos Mendes defende que ele chegou a conversar com um cara que cuidava da unidade de saúde mental da época. Ele falou, cara, esse maluco é saudável, ele não é doido. Mas ele fala ser, mas esses parecem pessoas, né? A Parecem descrição pessoas. dele era de pessoas? Era pessoa. A descrição é total de pessoa. Foge dos Greys, por exemplo. Não, é pessoa. É pessoa. É pessoa. E aí, eu sei lá no seu podcast, ou sem galera, vai ouvir, hein? Olha só, 7.000